Há muito tempo, na terra onde Jesus nasceu, havia um rei chamado Herodes. Ele era conhecido por suas magníficas construções e cidades, mas também por seu grande medo de perder o poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante apareceu no céu. 3 sábios do Oriente viram essa estrela e sabiam que ela significava o nascimento de um novo rei, o Rei dos Reis. Decididos a encontrá-lo e adorá-lo, eles viajaram até Jerusalém em busca desse novo rei. Ao saber disso, o rei Herodes ficou muito perturbado. Ele não queria que ninguém tomasse seu lugar no trono. Então, Herodes reuniu todos os sacerdotes e líderes religiosos e perguntou-lhes onde o Messias havia nascido. Eles responderam: em Belém, na Judéia. Herodes chamou secretamente os sábios e perguntou exatamente quando a estrela havia aparecido. Ele pediu que eles encontrassem o menino e voltassem para informá-lo, dizendo que também queria adorá-lo. No entanto, Herodes tinha outros planos. Ele queria se livrar do novo rei. Os sábios seguiram a estrela até que ela parou sobre o local onde Jesus estava. Ao encontrarem o menino com sua mãe, Maria, eles se ajoelharam e o adoraram. Eles também ofereceram presentes valiosos: ouro, incenso e mirra. Mas ao se prepararem para retornar a Herodes, os sábios foram avisados em um sonho para não voltarem a ele. Então eles voltaram para o Oriente por outro caminho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos sábios, ficou furioso. Ele ordenou que todos os meninos em Belém com menos de 2 anos fossem mortos. Esse ato cruel mostrou até onde Herodes estava disposto a ir para proteger seu trono. Porém, Deus estava protegendo Jesus. Um anjo apareceu em um sonho para José, pai de Jesus, e disse: levante-se, leve o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu o avise, pois Herodes está procurando o menino para matá-lo. José fez exatamente como o anjo disse. Ele fugiu com sua família para o Egito, onde permaneceram até a morte de Herodes. Nos tempos antigos, após vagar pelo deserto por 40 anos, os israelitas finalmente estavam prestes a entrar na Terra Prometida, liderados por Josué. No entanto, havia um grande obstáculo em seu caminho: a cidade fortificada de Jericó, uma cidade com muralhas tão fortes e altas que nenhum exército poderia facilmente derrotá-la. Deus tinha um plano para como os israelitas conquistariam Jericó, e era diferente de qualquer plano de batalha já visto. Deus disse a Josué para que os homens armados marchassem ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Eles seriam seguidos por 7 sacerdotes carregando trombetas feitas de chifres de carneiro e pela Arca da Aliança, um cofre sagrado que representava a presença de Deus entre eles. Então, no 7º dia, eles deveriam marchar ao redor da cidade 7 vezes. Ao comando de Josué, após a 7ª volta, os sacerdotes deveriam tocar suas trombetas e todo o povo deveria gritar o mais alto que pudesse. Josué e os israelitas fizeram exatamente como Deus instruiu. As pessoas de Jericó observavam enquanto os israelitas circulavam sua cidade uma vez por dia, em silêncio, exceto pelo som das trombetas. Estavam confusos e até divertidos por uma estratégia militar tão incomum. Finalmente, o 7º dia chegou. Os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, não uma, mas 7 vezes. A antecipação crescia a cada volta. Então, quando Josué deu o sinal, os sacerdotes tocaram suas trombetas e o povo gritou com todas as suas forças. E algo incrível aconteceu. As muralhas de Jericó caíram. Os israelitas invadiram a cidade e a capturaram, exatamente como Deus havia prometido. A queda de Jericó foi uma vitória milagrosa e um testemunho da obediência dos israelitas à vontade de Deus. Esse evento mostrou que, com fé e confiança em Deus, até mesmo os obstáculos mais intransponíveis podem ser superados. No mundo antigo, Belzebu era uma figura envolta em mistério e temor. Originário da cidade filisteia de Ecrom, Belzebu foi inicialmente reverenciado como uma divindade associada às moscas, ganhando o título de Senhor das Moscas. Os filisteus, inimigos de Israel, acreditavam que Belzebu possuía o poder de controlar e enviar pragas, especialmente aquelas relacionadas a moscas e doenças. Com o tempo, o nome de Belzebu
tornou-se sinônimo de um espírito malévolo, um anjo caído que se opunha ao Deus de Israel. Na tradição hebraica, Beelzebul era considerado um dos mais poderosos e sinistros de todos os seres demoníacos. Seu poder era temido, pois acreditava-se que ele liderava legiões de demônios em rebelião contra Deus. No Novo Testamento, Beelzebul foi identificado como o príncipe dos demônios, uma figura central na luta cósmica entre o bem e o mal. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas relatam um encontro significativo entre Jesus e os fariseus, no qual Beelzebul desempenha um papel crucial. Jesus estava realizando milagres, expulsando demônios e curando os enfermos, atos que deixavam as multidões maravilhadas. No entanto, os fariseus, líderes religiosos da época, tentavam minar sua autoridade. Acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, sugerindo que ele estava em aliança com o príncipe dos demônios. Jesus, ciente de suas acusações, respondeu com um ensinamento poderoso. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, ele não pode subsistir. O seu fim chegou. As palavras de Jesus expuseram a natureza ilógica das afirmações dos fariseus. Ele explicou que, se de fato estivesse expulsando demônios pelo poder de Beelzebul, então o reino de Satanás estaria em desordem. Jesus então reverteu a acusação, declarando que seu poder de expulsar demônios era um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Para ilustrar seu ponto, Jesus contou uma parábola. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Nessa parábola, Jesus se retratou como o mais forte, superando Beelzebul e suas forças. Por meio dessa história, os evangelhos enfatizam que Jesus não é um agente do mal, mas o conquistador do mal. Beelzebul, o príncipe dos demônios, é retratado como um inimigo derrotado na presença do Filho de Deus, cuja missão é estabelecer o reino de Deus e trazer libertação àqueles oprimidos pelo mal. A história de Beelzebul serve como um lembrete da vitória definitiva do bem sobre o mal e da autoridade de Jesus sobre todas as forças espirituais. Nos antigos tempos da Mesopotâmia, havia um homem chamado Jacó, neto de Abraão. Desde jovem, sua vida foi marcada por desafios e enganos. Após enganar seu irmão Esaú e receber a bênção de seu pai, Isaque, Jacó teve que fugir para não enfrentar a ira de Esaú. Sua jornada o levou à terra de Harã, onde viveu com seu tio Labão. Em Harã, Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel, a filha mais nova de Labão. Ele ficou tão encantado que propôs trabalhar 7 anos para Labão em troca da mão de Raquel em casamento. No entanto, quando o tempo acordado passou e chegou o dia do casamento, Labão o enganou, substituindo Raquel por sua filha mais velha, Lia. Ao descobrir o engano na manhã seguinte, Jacó confrontou Labão, que justificou seu ato dizendo que era costume local casar primeiro a filha mais velha. Mesmo decepcionado, Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos para se casar com Raquel, seu verdadeiro amor. Apesar de suas dificuldades, Jacó trabalhou arduamente por mais 7 anos. Durante esse tempo, Labão continuou a tentar prejudicar Jacó, mudando seu salário 10 vezes e tentando reduzir suas posses. No entanto, Deus estava com Jacó e o abençoou grandemente. Mesmo sob condições adversas, Jacó prosperou, tornando-se rico e abençoado com uma grande família. Porém, a crescente riqueza de Jacó despertou inveja em Labão e em seus filhos. Percebendo a hostilidade ao seu redor, Jacó decidiu fugir com sua família e todo o seu rebanho. Eles partiram em segredo, mas Labão logo descobriu e perseguiu Jacó. Deus, porém, interveio, aparecendo em um sonho para Labão e ordenando que ele não fizesse mal a Jacó. Quando Labão finalmente encontrou Jacó, em vez de brigar, eles discutiram suas diferenças. No final, decidiram fazer um pacto de paz. Eles ergueram um monte de pedras como símbolo de sua aliança e o chamaram de Mispa, prometendo não se fazer mal um ao outro.
Labão então se despediu de suas filhas e netos, e Jacó seguiu seu caminho. A história de Jacó, Lia e Raquel é um testemunho de amor, perseverança e a providência divina. Apesar das dificuldades e enganos que enfrentou, Jacó manteve sua fé e confiança em Deus. Sua história nos lembra que, mesmo nos momentos de provação, a persistência e a fé podem nos levar a bênçãos e a reconciliação. Era uma vez uma enorme cidade chamada Babilônia, conhecida por suas muralhas incrivelmente fortes e seus lindos jardins suspensos. Era uma das maiores cidades dos tempos antigos, um centro de riqueza, poder e cultura. O rei de Babilônia era muito orgulhoso e acreditava que sua cidade jamais poderia ser derrotada, afirmando que era a melhor cidade já construída. As pessoas em Babilônia não se importavam muito em ser justas ou gentis. Estavam mais interessadas em adorar estátuas e outras coisas, esquecendo-se do verdadeiro Deus que criou tudo. Deus tentou avisá-los através de mensageiros, dizendo que tempos ruins estavam por vir, mas ninguém em Babilônia deu atenção. Eles se achavam muito seguros atrás de suas enormes muralhas e com todos os seus tesouros. Deus queria provar que nenhum lugar, por mais forte ou rico que fosse, podia ignorá-lo e sair impune. O aviso se tornou realidade durante o reinado do rei Belsazar. Durante uma grande festa no palácio do rei, de repente, uma mão apareceu do nada e escreveu uma mensagem estranha na parede do palácio. A mensagem era confusa para todos, e nem mesmo as pessoas mais inteligentes do palácio conseguiram decifrá-la. Então a rainha lembrou-se de Daniel, um homem sábio que seguia a Deus e conseguia entender sonhos e sinais. Daniel foi chamado e olhou para a mensagem estranha na parede. Ele disse que a escrita era uma mensagem de Deus, dizendo que o rei havia falhado em ser bom e, como resultado, Babilônia seria conquistada e tomada por outros. Assim como Daniel previu, naquela mesma noite algo inesperado aconteceu. O exército dos persas, liderado pelo rei Ciro, fez um ataque sorrateiro. Eles desviaram o rio que corria sob as muralhas de Babilônia e entraram sorrateiramente na cidade por onde o rio costumava passar. Como todos estavam ocupados festejando, ninguém guardava os portões, então Babilônia foi capturada sem muita resistência. A queda de Babilônia aconteceu rapidamente e pegou todos de surpresa, marcando o fim do tempo de Babilônia e enviando uma forte mensagem de que ser orgulhoso demais e não ouvir a Deus leva ao desastre. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.